Saudos irmãos com uma boa noite de salvação. Eu venho fazer esse vídeo para falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, a qual está escrita aqui. Não tinha um versículo melhor para falar sobre a Bíblia, lá em Romanos 8, do 1 ao 4, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam às coisas do Espírito. Você veja, né? O que é que o apóstolo Paulo está falando aqui nessa passagem aqui? Está falando sobre o Espírito Santo. Você veja que qualquer passagem da Bíblia, qualquer uma que você for ler, se você não tiver com o Espírito Santo para ministrar isso aqui, não é como uma competição isso aqui. Você, quando tem o Espírito Santo, você está atuando nessa geração. E essa palavra aqui, através do Espírito Santo, ela se torna viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Porque essas palavras aqui não funcionam com os religiosos. Por quê? Porque eles não têm o Espírito de Deus. Eles usam essa palavra para o quê? Para debater, quer dizer, eles não estão atuando, porque se eles estivessem atuando, eles estariam abrindo os olhos dos cegos, eles estariam pregando essa palavra cheio do Espírito Santo, eles estavam ministrando essa palavra através do Espírito Santo de Deus, a qual estaria usando ele. Quer dizer, eles iam ter a consciência que para ele falar qualquer um versículo daqui da palavra de Deus, ele ia ter que ter o Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus, a gente fica, como se diz, usando essa palavra para quê? Para reprovar um ou outro, quer dizer, não é para atuar. Quando você está cheio do Espírito Santo, você usa a palavra de Deus e na hora o Espírito Santo fala o que você tem de falar sobre aquela palavra que você está lendo. Não é e você ir para outro livro, não. O Espírito Santo vai falar através daquela palavra. Por isso que ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Quer dizer, aquela pessoa que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, que ela recebeu o Espírito Santo de Deus, que ela nasceu de novo, essa pessoa, o Espírito Santo é que vai guiar ela, certo? Se ela tem uma igreja, que ela faz parte de uma igreja, ela vai obedecer a sua liderança. Mas se aquela liderança lá, ela tiver, um exemplo, corrompida, o Espírito Santo, da maneira que o Espírito Santo sai daquele local, como o Espírito Santo saiu de Saul, o Espírito Santo pode sair daquela certa igreja histórica a qual você faz parte. O que é que vai acontecer? O próprio Espírito Santo vai fazer com que você saia dali para você ir para outro canto. Mas se você
estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, porque o diabo, ele usa essa palavra aqui no debate de palavras, no sentido de julgar e condenar o Espírito Santo ou aquelas pessoas que são de Deus. Quer dizer, o diabo, os demônios, ele usa a Bíblia, como você vê, quando Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo diabo. O diabo falou para Jesus, mas está escrito, você vê, né? Mas está escrito, e o diabo falava onde estava escrito, e realmente estava escrito ali. Mas Jesus intrucou com a palavra. Jesus, quer dizer, eu não sou Jesus. Por mais que eu tenha o Espírito Santo, que eu venha, um exemplo, tá a pessoa lá, cheia de letra, cheia de debatendo a palavra, porque aquela pessoa está com o Espírito. E aquele Espírito conhece a palavra, essa Bíblia, ele usa no debate de palavras, ele usa no sentido de querer julgar, se for possível, até o Espírito Santo, quer dizer, porque o sentido do debate de palavra, a qual os religiosos usam a Bíblia, é no sentido de quê? No sentido de debater uma palavra sobre a outra, eles criam uma confusão, porque eles poderiam usar aquela palavra aqui e dizer assim, a ver, Romanos capítulo 4, versículo 2, que diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo, a lei do Espírito deu vida em Cristo, Jesus me livrou da lei do pecado e da carne. Veja só, a carne, você na carne, você não tem como agradar a Deus. Você pode conhecer essa Bíblia, você pode fazer vários cursos de teologia, você pode ter tudo decorado da Bíblia. Você pode ser uma pessoa que você debata até com o diabo, você vença do diabo no debate de palavras. Você pode até chegar a vencer dos demônios no debate de palavras. Mas se você não tiver o Espírito de Deus, essa palavra que você está sendo usada não vai curar, não vai libertar as pessoas da droga, do vício, não vai tirar aquela pessoa daquela sarjeta, porque quando essa palavra ela é dirigida do Espírito Santo, você pode ser até uma pessoa analfabeta, mas você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar no oculto daquela pessoa a qual ela está ouvindo. Não é um debate bíblico, isso é nojento. A gente vê muito isso nesses professores de escola dominical, esses professores de, como é que se chama? De teologia, que fica, pega a Bíblia e fala, puxa para outro versículo, vai para outro. Quer dizer, que eles querem justificar as suas próprias obras, aquilo que determinadamente eles fazem, né? Eles querem usar pretexto bíblico para justificar aquilo a qual ele está querendo fazer, a vontade dele. Mas a gente que aceita Deus, que é cheio do Espírito Santo, a gente não vai usar essa Bíblia no debate de palavras, porque eu estou lendo aqui uma passagem, eu sei o que o Espírito Santo está querendo falar para as pessoas, porque é algo, irmão, que vem na hora. Não tem nada a ver, porque a palavra aqui está escrita, é algo que está por gerações de geração. Mas o que o Espírito vai falar para as pessoas, a gente não sabe, porque a gente se dispõe a servir a Deus, a gente somos servos de Deus. Eu não vou usar a palavra contra o Espírito Santo, porque a palavra ela é verdadeira, é a história dos homens de Deus, das pessoas que são de Deus. É a história. Você vê que tem coisas assim até na história de Abraão. Você vê que tem só um resumo. Não tem nem falando sobre todas as coisas que verdadeiramente aconteceu. A Bíblia é um resumo de Deus, para que a gente, através da Bíblia, a gente conheça e aceite a Jesus e receba o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos guiar no caminho da verdade. É o Espírito Santo, não é o debate bíblico, não é as escolas dominical que você estuda, não é os estudos bíblicos. O que vai trazer essa dinâmica
é quando você nascer de Deus e receber o Espírito Santo. Você vai ler algo da Bíblia e o Espírito Santo é que vai falar através da sua boca. Não é algo, um exemplo. Quando a Bíblia fala lá em Coríntios 14 sobre dons espirituais, não é algo que eu vou assim. A profecia é algo que vem de Deus. Não tem nada a ver com a palavra de Deus da Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia. A palavra, a profecia, bora dar um exemplo. Se tem uma pessoa enferma, aí Deus usa aquela pessoa para falar que aquela pessoa vai ser curada, que Deus vai curar aquela pessoa, que Deus vai restituir essa família. Essa é a palavra de Deus, que Deus está falando. Aquela não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com as escrituras, que é a história que Deus está falando agora, nesse exato momento. Para as pessoas não tem nada a ver, porque a Bíblia é um livro histórico que você é usado com o Espírito Santo. Você não vê quando Jesus leu a passagem lá da Bíblia, quando ele estava lá com os fariseus, que ele diz: o Espírito do Senhor veio sobre mim para pregar aos pobres, aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Aí Jesus falou que essa palavra se cumpriu. Você vê, quando o Espírito Santo usou Jesus para falar que o cumprimento da palavra, quer dizer, eles se escandalizaram. Por quê? Porque eles achavam que Jesus ia falar através da letra. Mas Jesus não, Jesus falou através do Espírito de Deus. Jesus era o próprio Deus e eles não estavam conseguindo enxergar. Você está entendendo? A mesma coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro histórico. E para você falar sobre esse livro histórico, você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você vai estar num debate de palavras. Quer dizer, os demônios vão estar usando você no debate de palavras. Porque é o Espírito Santo que fala através da sua palavra. E se não tiver o Espírito Santo, fica difícil você entender o que está na Bíblia. Você vai usar a Bíblia, está escrito em João, está escrito em Marcos, você vai virar um professor, você vai fazer várias teologias, mas se você não tiver o Espírito de Deus, como é que você vai libertar as vidas? Como é que você vai colocar a mão e um cego vai ser curado? Você vai usar a palavra contra as pessoas que estão sendo usadas por Deus, porque você vai usar a palavra num debate bíblico. Você vai querer julgar e condenar através da Bíblia, porque você vai usar a Bíblia para condenar e julgar o Espírito Santo, igual os fariseus fizeram com Jesus. Eles usaram o livro da Torá contra Jesus. E os que os religiosos fazem nos seus discursos, eles pegam aquelas passagens com relação ao Espírito e eles tentam falar de um jeito como se o Espírito Santo fosse submisso a eles. Quer dizer, o Espírito Santo, a gente está para servir ao Espírito Santo, não o Espírito Santo servir a eles. Quer dizer, nós estamos para servir ao Espírito Santo. Então as pessoas têm que entender isso, que eles querem que o Espírito seja submisso a eles. E umas pessoas que não são, muitas vezes, não são nem de Deus. Pessoas que estão debatendo a Bíblia com um espírito maligno. Quer dizer, pessoas que não têm o Espírito Santo e enganam muitas pessoas com doutrinas de homem, doutrinas de demônio. Fiquem na paz e grave isso na sua mente, que para você falar da palavra de Deus, você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus.